Boa noite, caríssimos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos hoje dando mais um passo em nossa jornada em direção à cura pela medicina espiritual através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Hoje nós vamos falar sobre crenças. Crença é aquilo em que você acredita, aquilo em que você crê. O crente é o que acredita. O não crente ou o descrente é aquele que não acredita. O agnóstico é aquele que duvida de tudo. E o ateu é aquele que não crê em Deus. Muito bem. Vamos começar repetindo ensinamento de 3 grandes mestres. E vocês vão de concordar comigo que realmente eu vou falar sobre o ensinamento de 3 grandes mestres. Há 2.500 anos, mais ou menos, atrás, um indivíduo que era conhecido como Buda, embora esse não fosse o seu nome, ele dizia: o homem não nasce livre, ele se torna livre. Ora, quem não é livre é escravo, é prisioneiro, é cativo. Precisamos do quê? Precisamos nos libertar. E somos prisioneiros de quê? Somos prisioneiros do não conhecimento. Então, Buda queria dizer que nós somos prisioneiros do não conhecimento. Por não conhecermos, nós somos escravos. Escravo de quê? Escravo do mundo material, das ilusões, das fantasias e das grandes mentiras. Muito bem. Quando perguntaram ao Senhor Buda por que ele havia abandonado, porque ele era um príncipe, por que ele havia abandonado todo o conforto, a mordomia de um palácio onde morava para viver numa floresta muito úmida, sem nenhum conforto, a resposta de Buda foi: saí em busca da verdade. Buda quis dizer que a vida mundana do palácio era uma vida de fantasia, de ilusões e de mentiras, e que a verdade não morava dentro do palácio. A verdade a que Buda se referia é a verdade do reino espiritual. Muito bem. Há 2.250 anos, aproximadamente, outro grande mestre, chamado Sócrates, ensinava: o homem é escravo de sua ignorância. Vou repetir. O homem é escravo de sua ignorância. Sócrates queria dizer que o homem é escravo do seu não conhecimento. Nesta época, se perguntassem a qualquer cidadão da Grécia quem é o homem mais sábio e o homem mais inteligente da Grécia, todos responderiam: é Sócrates. Entendo que praticamente Sócrates falava a mesma linguagem de Buda, a linguagem que Buda pregava. Pouco mais de 2.000 anos, um outro grande mestre chamado Jesus ensinava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entenderam? A linguagem de Buda, a linguagem de Sócrates e a linguagem e o ensinamento de Jesus, eles são o mesmo. Esses senhores nunca se encontraram. Eles viveram em épocas completamente diferentes e ensinaram
a mesma lição. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo, Jesus queria dizer que também somos prisioneiros das ilusões, fantasias e mentiras do mundo material. E somente quando conhecermos a verdade do reino espiritual é que seremos libertos ou livres. Então, os mestres Buda, Sócrates e Jesus tinham e divulgavam sempre estes ensinamentos. Agora, a verdade tem que ser buscada para você se tornar liberto. A verdade está contida no conhecimento espiritual. Tanto que Jesus ensinava: buscai o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão concedidas por acréscimo. Mas Jesus se referia ao reino de Deus como o reino espiritual. Nós estamos numa jornada de cura pela medicina espiritual. A medicina espiritual está contida no reino espiritual. Jesus também repetia e ensinava: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Isso era ensinamento de Jesus. O reino do Pai que Jesus se referia é o reino espiritual. Mas nós hoje nos comprometemos a falar de crenças, do que acreditamos como sendo uma verdade. E como acreditamos nas ilusões, mentiras e fantasias do reino material e as consideramos como verdade. Quando nascemos, somos recebidos no seio de uma família, excluindo aquelas crianças órfãs ou abandonadas. Já em nossa família, somos influenciados pelos costumes daquela família. Recebemos todas as influências e ensinamentos familiares e temos que nos adaptar a isso, porque nós somos infantes, nós somos crianças, nós não temos poder de escolha, nós simplesmente aceitamos o que nossos pais nos ensinam como uma grande verdade. Certas ou erradas estas crenças, elas são impostas nas nossas cabeças no momento, nas nossas mentes, no momento em que nós não temos poder de escolha. Nós simplesmente temos que aceitá-las como verdade. É claro que a nossa família impõe na nossa cabeça crenças que elas consideram que serão muito benéficas para a jornada da nossa vida. Entretanto, para frente vocês vão entender que muitas dessas crenças, ao invés de favorecerem a nossa felicidade, elas causam um grande prejuízo à nossa alegria e à nossa realização de vida. Mas nós também recebemos essas crenças da nossa cultura, de tudo o que nós podemos chamar de cultura, de onde vivemos. Também recebemos influência da sociedade de onde vivemos e recebemos influências também dos nossos próximos e até dos mais distantes. Recebemos influência, conhecimento e crenças, recebemos até na nossa escola,
que nossos pais escolheram para estudarmos. Recebemos influência e crenças da igreja que nossos pais frequentavam. Entenderam? Então, a nossa mente foi moldada em cima de crenças que nos foram impostas. Entenderam? Essas crenças, nossos pais impuseram, eles as receberam dos seus pais, ou seja, dos nossos avós. Então, é uma crença que vai passando de geração a geração. Embora algumas dessas crenças sejam muito sábias, muitas dessas crenças são muito prejudiciais. Eu vou dar um exemplo de uma crença que nos deixa chocados, pelo menos na nossa cultura ocidental. Existem crenças religiosas que pregam aos seus adeptos que eles têm que se tornar homens-bomba, suicidas. Então, são extremistas, religiosos extremistas, que se imolam, eles se explodem dentro de um contexto de multidão e matam em nome de uma crença, considerando que eles estão matando os pretensos inimigos e herdarão o reino dos céus. Isto é uma crença religiosa muito forte, que ainda existe, ainda sobrevive em alguns pontos deste planeta. Então, crenças que nós recebemos, nós vivemos em função delas, mas nós podemos também nos libertar das crenças que estão nos prejudicando e conservarmos aquelas crenças que nós considerarmos que são bastante úteis ao nosso processo de vida. Mas isso só vai ser possível quando nós tivermos o poder de escolha. E uma criança, um infantil, ele não tem esse poder de escolha. Mas com a nossa evolução em termos do tempo ou de idade, nós vamos chegar a um ponto onde nós poderemos escolher crenças positivas e rejeitar aquelas crenças negativas. Estamos entendendo, então, que nós temos na nossa mente crenças, e essas crenças nós consideramos como a nossa verdade. Eu diria que essa verdade se escreve com V minúsculo, porque a verdade do mundo espiritual, no texto dos meus livros, a verdade do mundo espiritual, ela é escrita com V maiúsculo. Aliás, no meu texto de livro, verdade, em algum sentido, é sinônimo até de Deus. Eu falo muito nos mestres, inclusive em Jesus, porque eu tive uma formação cristã, mas eu continuo insistindo. Nessas palestras, nessa nossa jornada, não existe bandeira religiosa. Tanto que eu dou palestras e conferências em qualquer crença religiosa, desde que essa crença religiosa acredite num poder único, num poder maior, num poder infinito, num poder total. Ou simplesmente, se quiserem, no poder de Deus. Muito bem. Vamos seguir com nossas crenças. Muito bem. Agora nós recebemos essas crenças. Veja você. Vamos estabelecer de novo
essas crenças com o que disse Buda, 2500 anos. O homem não nasce livre, ele se torna livre. Entenderam? Quando você tiver o poder de escolha, e você puder escolher o teu caminho da verdade, entende? Você conseguirá se libertar. Então você aí será um homem livre. Sócrates dizia: o homem é escravo de sua ignorância. Ou seja, se você é escravo, você é prisioneiro. Prisioneiro de quê? Do seu não conhecimento. Entenderam? Então as suas crenças não são sinônimo de conhecimento. Não é o mestrado ou doutorado de uma universidade que no mundo espiritual te darão como um grande conhecimento. Entenderam? Muito bem. E Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade que Jesus dizia se escreve com V maiúsculo. Entenderam? Então nós estamos dando uns primeiros passos no mundo espiritual. Existe o mundo material, regido por um princípio material, no qual todas as ciências nasceram de princípios materiais. Entenderam? A ciência é feita em cima do plano material. É o ver para crer. Isso é pensamento material, mas é o pensamento científico. Já o mundo espiritual obedece a princípios espirituais e não materiais. E nós vamos ver, num futuro próximo, a distinção importante entre mundo material e mundo espiritual. E como adentrar aos umbrais do mundo espiritual. Vale a pena. Nós, veja você, nós recebemos essas crenças através dos nossos informantes materiais. Quem são os nossos informantes materiais, afinal? São os nossos sensores materiais. E quem são os nossos sensores materiais? Os nossos sensores materiais são visão, audição, olfato, paladar e tato. Entenderam? Nós somos escravos da ditadura, da imposição de nossos sensores físicos. Os nossos sensores físicos, eles são os nossos informantes, né? Claro, escuro, barulho, silêncio, né? Cheiro, não odor, gosto, não gosto, superfície, textura, tato, entende? Esses são nossos informantes físicos, nossos sensores. E nós recebemos essas crenças certas e as erradas através de nossos sensores físicos. Então, é a crença sempre do ver para crer. Né? A gente sempre ouve pessoas que com veemência, né, elas dizem: eu só acredito vendo. Então, é o ver para crer. Elas dizem com veemência isso, mas isso não é mérito nenhum. Né? Se os seus olhos estão vendo, é óbvio que você está acreditando naquilo que vê. Mas será que o que você está vendo traduz a verdade da visão? Né? Então, vejam vocês, esses nossos órgãos sensoriais, materiais, eles são sensores meio imediatistas. Eu diria que são sensores das relações próximas. Eles são sensores da nossa, vamos chamar, instinto de sobrevivência. Né? Eu vejo, eu me defendo, está muito quente, eu tomei um choque,
Enfim, são sensores que nos protegem de agressões e de situações imediatas. Mas será que eles são completamente confiáveis? E será que nós temos somente estes sensores físicos ou materiais? Ou será que nós temos outros sensores? Certo? Essa pergunta está no ar, né? Muito bem. No raciocínio espiritual, vejam vocês, no raciocínio espiritual, nós temos mais 3 sensores, além dos 5 físicos. Tá? Nós temos um 6º sentido, um 7º sentido e um 8º sentido. Mas nós vamos deixar para falar sobre os sensores espirituais numa jornada próxima. Vamos falar sobre conhecimento científico. Veja você, a ciência médica, né, ela obedece ao conhecimento científico. Por isso que ela não aceita a medicina espiritual. A medicina espiritual obedece a princípios espirituais. A ciência médica obedece a princípios científicos. O princípio científico é o ver para crer. Veja o fenômeno, veja a repetição desse fenômeno, veja as condições que esse fenômeno ocorre, e esse fenômeno pode ser medido, a mensuração desse fenômeno. Isto é uma ciência. Esse princípio, a ciência pode se chamar biologia, a ciência pode se chamar matemática, física, química, informática. Essa ciência é uma ciência, obedece a princípio científico. Ora, como uma ciência vai aceitar uma medicina espiritual que não obedece a nenhum princípio científico? Obedece a princípios espirituais. Né? E nós estamos falando hoje mais dos princípios científicos, porque os princípios espirituais nós vamos deixar para uma próxima oportunidade. Talvez eu precise de 3 programas de 30 minutos para falar e explicar a vocês sobre os princípios espirituais. Porque eu adentrando vocês ao mundo espiritual, ao reino espiritual, eu poderei fazer vocês entenderem o que vem a ser a medicina espiritual. E vocês entendendo o que vem a ser a medicina espiritual, vocês vão entender o que é cura pela medicina espiritual. Mas isso eu vou deixar para uma próxima oportunidade, porque nós estamos em cima da hora. Se vocês quiserem avançar neste conhecimento, acesse o meu site www.medicinaespiritual.com.br. Se vocês querem conhecer o meu trabalho médico, acessem o site www.ruimercurio.com.br. Eu publiquei alguns livros. Se vocês querem avançar no conhecimento espiritual, eu recomendo A Arte de Curar, A Ciência e a Fé, Curas e Milagres, editora Marco Zero, autor Dr. Rui Mercúrio. Ou então, o livro que dá nome a este programa, Cura pela Medicina Espiritual, editora Baraúna, autor Dr. Rui Mercúrio. Também fazemos conferências, palestras, debates do mundo científico ou espiritual, em escolas, hospitais, igrejas, clubes e até em empresas. Muito bem, agradeço toda essa atenção recebida, tenham uma boa noite, sejam felizes, tenham muita saúde. Até a próxima.